Muitos têm essa dúvida. Como identificar as plantas fêmea, diferenciar elas de plantas macho e até mesmo hermafrodita? Cara, a gente vai matar todas essas dúvidas aqui hoje. Então, pô, se você tem alguma dúvida perante o tema ou quer se aprofundar mais sobre características biológicas da planta, cara, esse vídeo é especialmente para você. Ele tá cheio de imagem, tem até GIF, cara, que eu coloquei dessa vez para facilitar a nossa percepção e também tá cheio de informação boa. Então, simbora! Vou começar que hoje eu tô como? Mas vamos lá, galera. O que a gente vai falar aqui hoje? Qual a diferença entre planta fêmea e macho? Por que a planta fêmea e macho são bem parecidas, principalmente no estágio vegetativo? Depois vamos entrar em características mais específicas das plantas fêmea, macho e hermafrodita. Depois iremos falar sobre quando as plantas irão se revelar, né? Fazer aquele pre-gender review, que é muito comum, que no caso seria a pré-floração. E também aquela dica extra para quem trabalha principalmente com regulares e quer determinar o sexo da planta antes. Então, venha comigo! Mas, antes da gente entrar no vídeo, cara, acessa aí cultilight.com.br, você não vai se arrepender. O maior hub de informação educativa sobre cannabis no Brasil. E além disso, somos uma loja também, trabalhamos com equipamento de iluminação, estufa, exaustor, filtro. E os estoques estão voltando, hein, galera? Então já fica atento. Além disso, galera, também temos uma comunidade lá no Telegram. Acessa lá para tocar papo de cultivo e conversar com a galera. Show? Todos os links estão aí embaixo. E se você não tá ligado, eu sou o Cadu, sou paciente medicinal, engenheiro de produção. Agora sou mestrando em engenharia de produção na Universidade Federal Fluminense. Passei no mestrado, graças a Deus. Chama! Tô muito animado, moleque. Paciente medicinal com habeas corpus, pesquisador canábico, fundador da Cult e fundei um grupo de pesquisa na UF também, o grupo Respect, pesquisa canábica. Então, simbora! E antes da gente já dar o start, já deixa um like aí que isso ajuda muita gente, galera. Se inscreve aí, porque, pô, isso faz total diferença. 70% de vocês não são inscritos e se eu não peço no início, vocês sempre esquecem. Então, fortalece já aí agora e simbora! Já, hoje eu tô, mano. Acho que eu tomei café demais. Então, vamos lá. Resumo da biologia da cannabis. Cara, a cannabis ela é uma planta dioica, ou seja, ela tem tanto espécies masculinas quanto femininas. E também algumas genéticas, né, tem o hermafroditismo, que são plantas que expressam as duas características, os órgãos reprodutores masculinos e femininos. A cannabis dela também é uma planta anual, ou seja, ela precisa, cara, ela se completa com um ciclo de cultivo, ela chega no início, meio e fim dela. Ela não é aquele tipo de planta que vai florescendo, dá as flores, e aí a gente colhe, e aí ela dá mais. Não, ela é de um ciclo só. Isso é importante que eu vou falar mais no final. Vou fazer um gancho com isso, então guarda isso na mente. Tanto as plantas macho quanto as plantas fêmea produzem flores, mas são flores diferentes, cara, com diferentes objetivos e com diferentes características também. Aqui na foto da esquerda a gente tem uma planta macho, né? Dá pra ver as bolinhas, os saquinhos de pólen, pananã. E na direita temos uma planta fêmea, cara. Só batendo o olho assim numa planta que está muito desenvolvida, a gente já consegue notar pelas estruturas delas, que a gente vai ver mais pra frente. Mas antes da gente já entrar nas estruturas mais específicas, o que a gente quer aqui, o que a gente gosta da planta mesmo, de fato, é a planta fêmea. É o que a gente busca. Por quê? A planta macho, cara, ela vai produzir os sacos que contêm o pólen e serve basicamente para polinização das plantas fêmeas. Tipo, o saquinho de pólen está aqui, que igual a gente está vendo da foto, ele vai estourar, pá, vai sair um pozinho mágico, um pozinho de pirim-pim-pim. Se esse pozinho tocar nesse pistilo branco aqui, que está aqui branquinho, que é o órgão reprodutor da fêmea, pum, a fêmea vai parar de produzir, vai parar assim o foco dela em produzir flores e vai começar a produzir sementes, pois ela foi polinizada. Então, o objetivo da planta macho é polinizar, só isso. Já, cara, a planta fêmea, ela tem tudo que a gente quer. No caso, são os buds, as flores femininas, cara, que são ricas em THC, em CBD, nos terpenos, canabinoides no geral. Tudo que a gente quer tá aqui na planta fêmea. E é por isso que a gente tem um foco especial em cultivar plantas fêmeas e não plantas macho. As macho, cara, não vai dar nada. Tipo, não tem como a gente fumar isso aqui. Alguns machos até produzem resina, THC, uma resininha, mas, cara, não é o objetivo deles e não tem como a gente consumir assim. Então,
Uma semente proveniente dessa cruza de macho com fêmea, cara, vai produzir sementes regulares. Essas sementes regulares, se germinadas, produzem aí, estatisticamente falando, né, 50% macho, 50% fêmea. Então, é meio a meio. Então, metade das sementes regulares, de fato, são as fêmeas que a gente vai conseguir produzir nossas flores. A outra metade são os machos, que infelizmente a gente não vai usar, a não ser, é claro, que a gente queira produzir sementes. Caso a gente queira produzir sementes, os machos são, sim, de fato, muito importantes. Muito importantes. Mas por que as plantas fêmea e macho são tão parecidas, cara? A gente tem que imaginar que a cannabis ela tem basicamente 2 estágios. Tirando o estágio de muda, né? Tem o estágio vegetativo e o de floração. O estágio vegetativo é onde a planta ela vai focar muito, cara, na produção de caules, de ramo, estruturas foliares. Ela basicamente cresce só folha. Então, ela não vai expressar os órgãos reprodutores nessa fase. Então, por exemplo, se a gente tem um grow de cultivo regular aqui, igual a esse aqui da foto, a gente batendo o olho não consegue dizer qual que é macho, qual que é fêmea. Então, tipo, nesse início, elas são bem parecidas, mas têm características bem diferentes, bem diferentes. Um pouco diferentes, né? Não bem diferentes, mas, tipo, os machos, eles tendem a crescer mais e mais rápido. Eles tendem a pegar uma altura maior. Porque imagina na natureza. Pô, a planta macho tá aqui do lado da fêmea. Cara, o ideal, que ela vai explodir, né? Vai soltar o pólen no ar. O ideal é que o macho, o quê? Seja mais alto para quando ele liberar o pólen ir sendo levado e, pô, encostar na planta fêmea. Então, geralmente, as plantas macho são as que crescem mais rápido. Esse é um detalhe para você ficar notando. Quando você cultiva sementes regulares, você vai jogar lá, cara, pô, germinou várias. Mano, geralmente, aquela que tem estrutura que você fala, bate o olho, caraca, essa planta é brava, cresceu pra caraca, sinistra. Geralmente, essa planta é macho. Já vai abaixando um pouco a expectativa que isso aconteceu comigo em todos os ciclos de regular que eu fiz. As maiores eram machos. Então fica esperto. Fica de olho nelas, de olho nelas. E quando a gente passa do estágio vegetativo, né, mudando o fotoperíodo de 18,6 para 12,12, que a cannabis é uma planta de dia curto. Quando a gente coloca mais horas de escuridão do que horas de luz, ela começa a florir. Então ela muda de estágio. Quando ela começa a florir, os machos vão começar a mostrar os saquinhos de pólen que a gente viu, e as fêmeas vão começar a mostrar as flores femininas, os pistilos, aquilo que a gente quer ver, né? É o que a gente quer no final. Então vamos lá. Quando a gente está batendo o olho aqui numa planta fêmea, o que a gente tem que notar aqui que temos de estruturas importantes? E eu quero que você preste muita atenção nesse primeiro xingamento que eu vou falar, nesse primeiro nome complexo, que são as estípulas. Cara, as estípulas é meio que esse caulezinho verde. Cara, muita gente confunde isso com pistilo. Presta atenção. O pistilo, ele nasce do cálice, que é basicamente a estrutura onde vai nascer o bud, onde o bud vai começar a se desenvolver. Então, o estípulo fica embaixo daqui e o pistilo sai de dentro desse cálice. Essa estípula, que é verdinha, cara, é uma estrutura de proteção que serve para proteger essa área aqui da planta. E por que eu falo que muita gente confunde? Porque tanto o macho quanto a fêmea produzem esses estípulas. Então, fica atento para não achar que sua planta é fêmea e que isso é um pistilo, pois não é. Os pistilos, eles nascem como um fio de cabelo branquinho, que geralmente sai dessa bolinha aqui, que são os cálices, a base dos buds. Isso aqui, cara, vai nascer um monte de tricoma. Tricoma é aquilo que de longe a gente vê como se fosse uma resina, como se alguém tivesse jogado um açúcar e tudo lindo, maravilhoso, né? Que é o que a gente gosta. Por que aqui a gente gosta tanto do tricoma? O tricoma, ele basicamente é uma estrutura glandular. Cara, ele parece uma estrutura meio alienígena, que ele tem uma cabeça assim. E, cara, dentro dele, ele é meio que gorduroso, né? Dentro dele ficam os canabinoides, terpenos, aromáticos. Ele basicamente é uma estrutura de proteção da planta, né? Contra pragas, contra o UV também. Então, por exemplo, se algum inseto come isso aqui, cara, ele vai passar mal, pois é meio tóxico. Se a gente comer também, assim, sem o preparo posterior, né? Sem descarboxilar, cara, muito provável que a gente passe mal também. Então, é uma estrutura de proteção da planta. Então, as plantas fêmeas são aquelas que produzem as flores, cara. E, pô, é a alta concentração de canabinoides e de terpenos. E lembrando, galera, se a planta fêmea ela receber pólen masculino ou pólen de alguma planta que tenha sido estressada ou hermafrodita, pólen de plantas de cannabis no geral, cara, a produção da planta vai cair muito, porque a planta ela vai começar a focar agora
em produzir sementes. Imagina que ela está produzindo agora a nova geração dela, os filhos dela. Então, todas as outras estruturas vão começar a ser secundárias, porque o objetivo da espécie é se perpetuar. Então, o foco total vai ser nas sementes. Então, cara, vai cair muito o rendimento de flor, a potência. Pô, vai ser muito ruim para você conseguir consumir aquela flor também, porque vai estar cheia de semente, você vai ter que despedaçar ela toda. Tipo, então, por isso que a gente gosta do cultivo sem macho, sem plantas macho. Porque é um cultivo sem semente, sem pólen. Então, galera, vendo a planta macho aqui agora. A planta macho, ela vai produzir esses saquinhos aqui. Isso aqui está no início da floração ainda, cara. Mas basicamente são os sacos polínicos que vão liberar esse pólen. Então, cara, a planta macho, ela é muito boa quando a gente está falando em seleção genética, produção de cepas de qualidade, porque, cara, o DNA do macho, ele é tão importante quanto o DNA da fêmea. Então, a gente tem que ter um bom macho também para ter boas sementes. Então, características como potência, taxa de crescimento, resistência a praga e mofo, resistência climática, tudo isso está bem envolvido com a planta macho também. A planta macho, né, por não produzir muitos canabinoides, não ter flores, né, ela também é muito utilizada para a produção de fibra, cânhamo, né, basicamente. Cara, e lembrando novamente, cara, que se a gente quer produzir flores, a gente tem que remover as plantas macho, né, para evitar a polinização indesejada. Que foi o que aconteceu comigo no meu primeiro grow, cara. Eu tinha germinado várias pensílias. Cara, elas estavam lindas, lindas, lindas. Mais do que eu esperava. Cara, eu não sei o que aconteceu. Provavelmente alguma ermou pela alta temperatura. Não tinha nenhum equipamento. Tinha a luz e a estufa, que eu mesmo tinha feito. Então, cara, provavelmente a temperatura ou algum estresse, assim, induziu alguma a ermar. Fez alguns saquinhos de pólen que eu não notei. Quando eu vi, tava tudo cheio de semente. Tudo cheio de semente. Cara, isso é triste, triste, triste. Então presta bastante atenção com essas genéticas, para você não ter nenhuma erma ou algum macho ali polinizando de forma que você não queira, né? E nota, a planta macho também tem essas estípulas aqui, ó. Tá vendo? Esse fiozinho verdinho. Cara, nota como ele também tem aqui e como uma planta fêmea também tem. Então, cara, muita gente confunde isso com os pistilos e acham que as plantas machos são fêmeas, mas na verdade não são. E agora, quando a gente está falando de plantas hermafroditas, né, que a cannabis também possui, cara, a gente vê aqui na esquerda temos uma planta macho, só com as bolinhas. Aqui no meio temos uma planta fêmea, com os pistilos, né, saindo dos cálices. E aqui na direita, cara, a gente tem os dois, a bolinha, junto com a estípula, né, que tem em toda a planta de cannabis, junto com os pistilos aqui em cima, né, cara. Pô, isso não é tão interessante assim, né? Porque, cara, ela vai produzir tanto as flores masculinas quanto as femininas. E isso é um ponto negativo. Por quê? Ela vai produzir os saquinhos de pólen. Esse pólen, cara, vai ser estourado em algum momento, né? Então, ela pode polinizar tanto ela mesma quanto outras plantas, cara. Pô, isso é horrível, horrível, horrível. Não é o que a gente quer. Se a gente tem hermafrodita, cara, o que eu vejo alguns fazendo é, remove as bolinhas, se não nasce mais, você leva até o final. Mas, cara, eu simplesmente mato. Eu já tive essa experiência horrível que eu contei pra vocês, que de uma planta erma que de fato eu não vi, não tirei as bolinhas, mas, cara, eu não quero correr o risco de, estragar meu cultivo todo por causa de uma planta que ermou, tá ligado? E, ó, essa característica, né, de hermafroditismo pode ser induzida por estresse ambiental, temperatura muito alta, abafado, calor, falta de CO2, falta de troca de ar, né? Flutuação de temperatura, luz inadequada, tá batendo luz no meio do período noturno dela, isso é muito estressante, ou outras condições. E, cara, algumas genéticas têm uma maior predisposição para o hermafroditismo. Tem mais chances disso acontecer com algumas genéticas do que com outras. Especialmente em que? Linhagens estáveis, tipo, filho feminizado de feminizado de feminizado de feminizado, sabe? Muito instável, com muita mutação ali, isso pode dar algum caô, aumentar essas chances, históricos de cruzamentos excessivos. Por exemplo, prenside. Cara, prenside tem muito prensado, porque é uma característica que vai se cruzando, acaba que, ermou aqui, mas os caras não tiram essa erma, acaba que poliniza outra, aí é uma característica que vai passando, vai acumulando, então é muito genético também. Além de ter um ambiente, também tem uma genética ali envolvida. Então, vamos falar agora quando as plantas se revelam, né? Que a gente viu aqui no início, quando a gente viu esse grow aqui, que o macho e a fêmea, eles são bem parecidos. Mas lá para a quarta, sexta semana,
isso também vai depender um pouco da genética, né? Algumas flores já vão mostrar o que a gente chama de pré-floração, que é o estágio de pré-floração. É basicamente a planta te mostrando assim, aí, eu já estou maduro para florir. Pode ser a qualquer instante. Ou quando o tempo for, a fotoperíodo, ela vai. Então, geralmente, assim, da quarta, sexta semana, algumas genéticas podem mostrar características. Tipo, as pré-flores masculinas, algumas genéticas já mostrando, assim, alguns saquinhos de pólen, e a planta feminina já mostrando, assim, alguns pistilinhos. Isso não quer dizer, necessariamente, que ela começou a floração sozinha, autofluorescente. Não. É apenas ela mostrando maturidade sexual. Isso é um processo normal da planta. E agora, mais fotos para ajudar na identificação. Ó, cara, esse diagrama aqui do Grow Weed Easy, muito bom. A gente vê aqui na esquerda, a gente tem o macho, o saquinho de pólen que nasce, né? É o crescimento normal da planta aqui em cima. E na direita a gente também tem, ó, os estípulos. Isso aqui é o que mais confunde, galera. Os estípulos. Pô, se é verde, não necessariamente é pistilo. O cálice, que é onde nasce o bud, e o pistilo saindo desse cálice. Então, cara, pô, depois que tu pega a manha, fica mais simples. Então a gente tem essa foto com um super zoom aqui mostrando a estrutura masculina, né? O saquinho de pólen já nascendo. E o budzinho, o cálice, né, da planta fêmea já nascendo, também bem pequeno, bem pequeno. Então, ó, aqui na esquerda a gente tem as pré-flores de plantas fêmea. A gente já vê aqui, ó, o cálice e o pistilão saindo. Cara, saiu um pistilão, pô, sucesso. Pode estourar o balão rosa, é fêmea. Chama, é o que a gente quer. Aqui tem um outro exemplo também, mostrando aqui, ó, o cálice com pistilinho saindo, muito maneiro. Agora vamos ver fotos de plantas macho, né? A gente tem essa bolinha aqui, cara, essa bolinha aí, pô, já é perigosa, já é pra ficar de olho. E mais algumas bolinhas aqui também, indicando as plantas machos. Cara, muita gente confunde por causa disso. Ah, pode ser um cálice aqui nascendo, aqui tem um pistilo, que na verdade não é, é um estípulo. Então, pô, tem que ficar ligado. E ó, galera, o que você quer evitar é isso aqui, cara. Esse é o perigo. Lá para a semana 2, 3, a planta macho, os saquinhos de pólen, quando já estiverem maduros, cara, eles vão estourar sozinhos. Eles vão estourar liberando pólen no ar. Esse pozinho que tá aqui embaixo. Cara, esse é o pesadelo de qualquer grower, cara, porque o pólen viaja pelo ar, pode viajar quilômetros. Depois, se alguma planta macho explodiu na sua tenda, tu tem que limpar a tenda inteira. Ainda não vai ser 100% garantido que não tenha pólen ali. Tem que fazer uma boa limpeza com água sanitária. Show? E ó, uma planta macho aqui prestes a estourar, né? Com vários sacos já estourados que eu quis trazer o vídeo para vocês verem. Se liga. Ó, um peteleco, olha o que faz de pólen soltando, cara. Prestes a explodir sozinho. Cara, é bizarro, é bizarro. Por isso que a gente não quer... Isso é só um galinho pequeno, tá? Por isso que a gente não quer ter essas plantas dentro do nosso grupo. E ó, galera, pô, Cadu, tô cultivando regulares, eu cultivo aqui tá maneiro. Eu queria algumas dicas para saber qual é fêmea e qual é macho sem passar para floração. Então, antes de eu dar a dica, né, uma das dicas serão as pré-flores, né, que vão aparecer antes, lá para semana 4 a 6. A outra dica, cara, primeiro eu quero explicar uma situação. Show. Vou explicar a situação. Tô cultivando regulares, aqui na minha estufa de 1 por 1. Tô com cultivo maneiro, 6 plantas. Como eu vou saber qual é fêmea e qual é macho? Alguns vão fazer o quê? Vão passar as plantas para floração. Aí vai saber qual que é fêmea e qual que é macho. Estatisticamente, vai perder metade. Vai ficar com 3 plantas. Essas 3 plantas não vão ocupar a tenda inteira. Então, tipo, você não vai aproveitar seu cultivo inteiro. Ou o que pode acontecer também. Cadu, dei azar no dado. Tirei saiu uma fêmea. Pô, tô com uma fêmea, agora a estufa, tive que matar tudo. A colheita vai ser mirrada. Cara, então, essa dica é para você que está nessa situação, cultivando regulares, e quer saber o sexo delas antes, quando elas ainda estão no estágio vegetativo, que aí você consegue moldar a planta o suficiente para ter uma ótima floração e aproveitar a sua estufa inteira. A dica é, tira o clone de todas as plantas e já, ó, assim que o clone enraizar, você já põe ele para florir. Então você flore o clone e ele já vai demonstrar o sexo ali rapidinho. Aí você já vai saber, elimina os machos, fica com as fêmeas. Então você evita de florir essa estufa toda, né? Evita de, no caso, pô, flori, matei os 5 machos lá, sobrou uma fêmea, agora eu vou voltar ela para o estágio vegetativo, revegetar ela um pouco. Isso para a planta é muito estressante e ela perde um pouco desse vigor, né, cara? Ela já estava indo de estágio, agora voltou e se estressou, vai nascer flor estranha.
Sacou? Esse tipo de problema. Então, se planeja, já tira os clones cedinho para você já saber cedinho quem é que vai morrer ali, sacou? No caso, os machos, passa a faca. E aí, galera? Fala aí comigo. Pô, já lidaram com planta macho no grow? Alguma hermafrodita já polinizou o cultivo de vocês inteiros aí também? E, pô, quem cultiva muito a regular, cara, você tem aquela dica extra para identificar o macho ali, você consegue só no olho, navega, ver alguma diferença entre os machos e as fêmeas? Vocês também já produziram semente alguma vez? Matam as hermafroditas ou tiram só os saquinhos? Fala mais comigo. E galera, falando também, não sei se vocês estão ligados, a gente faz live toda terça, né? E se vocês não sabem, a gente tem um canal de Cult Light Cortes, o canal de cortes da Cult. Então, pô, quer ajudar a gente, mano? Dá um like aí, se inscreve, manda esse vídeo para algum amigo grower, cara, que só isso ajuda muito a gente. Espalhar o conhecimento é o caminho da verdade. Então, chama! E galera, não sei se vocês estão ligados, a gente tá com essas turmas de cultivo para iniciantes. Então, se, pô, Cadu, quero aprender, tô perdidão, cara, queria dar aquele gás, também já pegar algum certificado para dar entrada no meu HC. Cara, vem fazer parte da nossa turma. 12 horas de aula ao vivo comigo, toda quinta-feira. Começa essa quinta-feira, dia 22. Então, você tá com essa chance de fazer parte. Show? Então, chama lá que o link tá aí embaixo com mais informações. E é isso, galera. Curtiu esse vídeo? Deixa o like, se inscreve aí. Quer recomendar algum outro vídeo pra gente fazer? Tá com dúvida sobre algum tema? Comenta aí, mano. A gente lê tudo, já é? Abraço pro Cadu e bom cultivo pra geral. Chama e deixa o like, deixa o like, deixa o like.